Shalom, neste deliciosamente chuvoso sábado, 28 de junho de 2025. Nós vamos ao provérbio de número 28 e eu escolhi o versículo 13, que diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E agora eu vou ler de novo na minha Bíblia, que eu faço propaganda, na minha Bíblia chique de Israel. Eu vou ler, essa é a versão King James, que diz assim: aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas para quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Um verbo principal deste versículo é encobrir. Poderíamos também dizer cobrir, de maneira que a ideia é não mostrar a minha transgressão, não mostrar o meu pecado. O Senhor está dizendo: o que pode acontecer quando eu encubro as minhas transgressões? A Bíblia faz uma promessa, que nós não gostamos de pensar que é promessa. Ela diz: jamais prosperará. Olha que coisa seríssima que é encobrir erros, encobrir o meu pecado. Encobrir é fazer de conta que eu não cometi o erro. Agora, a Bíblia tem um alerta maravilhoso que também vem seguido de uma promessa maravilhosa. Diz assim: ao contrário daquele que encobre a transgressão, aquele que confessa as suas transgressões e deixa e abandona, alcançará misericórdia. Olha, esse encobrir, então, está ligado a confessar ou não confessar. Admitir que eu errei, que eu transgredi, que eu pequei ou não admitir. O encobrir é: você confessa ou não confessa os seus pecados? Eu, Ivone, confesso ou não confesso as minhas transgressões? Felizmente que muitas das nossas transgressões, elas não são direcionadas a uma pessoa humana, de carne e osso, porque nós temos mais dificuldade de confessar diante de pessoas, né? Dizer: fulano, eu pisei na bola, me desculpe. Às vezes o nosso orgulho é um obstáculo para fazer isso. Agora, com certeza é mais fácil quando eu deixei de adorar a Deus. Então eu transgredi diretamente contra Deus. Então eu pequei diretamente contra Deus. É mais fácil dizer: Senhor, ao invés de eu te adorar, eu usei o meu tempo todinho para outras atividades, às vezes até para trabalhar para o Senhor mesmo, mas eu não te adorei, eu estou confessando. Aí o Senhor diz: como você admitiu o erro, né? Para confessar, eu tenho que admitir que eu errei. Aí eu estou lhe garantindo, você confessou, você vai prosperar nas diversas áreas da sua vida. Em contrapartida, se eu não confessar, eu terei essa coisa ruim. Eu prosperarei se eu confessar. Eu não prosperarei se eu não confessar. E aí a prosperidade já vem numa clareza assim: olha, você vai alcançar a misericórdia, o favor do Senhor. Que coisa extraordinária! Alcançar o favor do Senhor para quando eu tenho dificuldade para fazer uma prova, eu estudei, mas estou com dificuldade. O Senhor diz: como você anda confessando seus pecados? Sim, a minha graça lhe acompanha, você alcança o meu favor. E aí vamos pensar sempre, quando falarmos da palavra prosperidade, vamos falá-la abrangente. Não vamos restringir jamais a palavra prosperidade apenas à riqueza material. Prosperidade financeira, prosperidade de saúde, prosperidade nos estudos, prosperidade nos relacionamentos. O Senhor nos garante que nós teremos uma jornada próspera, uma jornada feliz,
se eu admito quando eu erro. Todos nós sabemos quando erramos. Para nós que já somos nascidos de novo, aqui dentro vem um sinal que é uma arranhadura. Fica um desconforto quando nós erramos, que é o sinal do Espírito Santo. Assim, você pisou na bola, você errou, você vai precisar confessar. Eu digo, se é em relação a Deus, logo nessa hora do arranhado, é tão fácil dizer, Senhor, eu errei, me perdoe. Agora, vai ficar um pouquinho mais difícil quando é com o outro, né, queridos? Mas nós queremos ou não queremos o favor do Senhor? Nós queremos ou não queremos a prosperidade do Senhor nas nossas jornadas? Prosperidade pode ser, por exemplo, você querer no estacionamento uma vaga que está difícil e aparece. Pode ser você conseguir um local onde você vai conseguir a mercadoria mais barata. Há uma pluralidade de formas da graça, da misericórdia do Senhor se manifestar, porque Deus, que é perdoador, Ele não aceita que eu, que errei, não usufrua do instrumento arrependimento que vai fazer com que Ele exerça logo essa função de perdoador que Ele é. Então, vou ler de novo, agora vou ler na minha Bíblia chique, 28:13 de Provérbios diz: aquela pessoa que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse, libere, diga, admita e os abandone terá misericórdia. E é interessante aí, queridos, essa palavra abandone, porque é óbvio que abandone saiu na King James, na Ferreira de Almeida apareceu com o verbo deixar. Então eu confesso, aí o Senhor diz, agora você vai numa metanoia, fazer uma mudança na atitude. Me desculpe porque eu falei grosseiro com você. Eu estou admitindo que eu errei, eu estou confessando meu erro e eu vou obter a misericórdia do outro, aqui no caso, confessando para a pessoa contra quem eu errei. Agora o Senhor diz, agora não é para parar apenas na confissão, não, seu cabeça de Nico. É para você, depois de confessar, deixar, abandonar, mudar a postura. Obviamente, queridos, se nós temos já um certo quase que vício naquele erro, é muito provável que nós voltemos a fazer novamente com aquela pessoa. E aí? Aí é o momento de tanto eu compreender que eu estou num processo, quanto a pessoa contra a qual eu errei. Então eu confessei que eu errei, mas amanhã eu cometi o mesmo erro. Obviamente a pessoa pode dizer assim, é assim que você disse que se arrependeu ontem, olha você cometendo hoje de novo, porque nós cobramos, né? Nós gostamos de cobrar. Mas tem que ficar acertado entre essas duas pessoas, né? No caso o agressor e o agredido, que olha, eu estou me esforçando, saiba que eu pisei na bola novamente, mas eu estou tanto entristecida porque eu de novo fiz isso com você, como eu quero que você também entenda que eu estou me esforçando para sair deste padrão habitual que eu estava, digamos, de falar grosseiro com você. Então é um acordo em que ambos sabem que o que confessou admitindo o erro está se esforçando para ir ralentando cada vez mais a frequência até deixar para lá. Então, como eu vou mudar agora, eu vou sair de Provérbios, vou dar uma andadinha lá no apóstolo Pedro, eu vou ratificar aqui que o verbo que nós estamos usando é encobrir. Se eu encubro o meu pecado, eu não prospero. Se eu encubro, se eu ponho uma capa, se eu não confesso o meu pecado, eu não prosperarei. Aí nós vamos agora na Nova Aliança, e o nosso irmão Pedro, ele diz assim na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim, acima de tudo, vamos dar uma paradinha por aí. Acima de tudo, queridos, significa que nós vamos falar de algo extremamente importante. Quer dizer, prioridade das prioridades. A prioridade
nós para com Deus é adoração. É um amor que o adora. E a prioridade de mim para com você é o amor. Ele diz, acima de tudo, tende amor. E aí agora ele vem com um adjetivo que deixa a coisa mais séria. Amor intenso uns para com os outros. Eu vou ler de novo. Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Ele diz, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu vou ler de novo. Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Então você já viu que nós saímos do verbo encobrir pecados agora para cobrir pecados. Olha que diferença. O Senhor está nos dizendo que quando o pecado é meu, quando o pecado for meu, eu não devo encobrir, eu não devo negar, eu devo logo admitir, eu devo logo confessar. Agora, olha a diferença. Quando o pecado é do outro, o Senhor diz, quando é do outro, você tem que cobrir. O amor cobre multidão de pecados. E aí, eu não vou parar logo aqui, que nós vamos voltar para Provérbios, agora no capítulo 10, versículo 2, porque o apóstolo Pedro copiou lá de Salomão, no Provérbios 10, 12, que diz assim, o ódio excita contendas, brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Queridos, e eu estava pensando, enquanto meditava, enquanto olhava que o meu amor não está lá, diz o pastor Subirá, essa Brastemp toda, não está nessa intensidade toda, e porque o meu amor pelo outro ainda não está numa intensidade como o apóstolo Pedro, trazendo a ideia do Espírito Santo, diz, então, muitas vezes o que eu quero é descobrir o seu pecado. Eu quero cobrir o meu e descobrir o seu. Eu quero fazer de conta que eu não errei e eu quero mostrar com muita clareza que você errou. Que coisa feia, Ivone. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu estava meditando, eu disse, Senhor, o jeitão de Jesus Cristo é diferente do nosso jeitão. E se eu quero ir para o céu, é melhor que eu já vá aprendendo o jeitão de Jesus. O jeitão de Jesus, então, é que eu seja rígido comigo, até porque, queridos, se eu errei, eu só vou obter o perdão do Senhor se eu, admitindo que eu errei, confessar que eu errei, eu vou obter a misericórdia. Então, quando eu descubro o meu próprio erro, é um benefício para mim, porque na hora que eu descubro, quando eu digo eu sou um réu, confesso, o Senhor diz, está perdoado. Que maravilha! Então, quando eu erro, o melhor negócio é confessar logo, descobrir logo. Agora o Senhor diz, agora quando for o erro do outro, ao invés de você, Ivone, querer descobrir, querer logo mostrar, olha aqui onde você errou, olha aqui onde, retificando, olha aqui onde você errou. Não, o Senhor diz assim, olha, agora você vai demonstrar amor pelo outro e você vai cobrir e não descobrir. O apóstolo Pedro usou a expressão multidão de pecados, enquanto que o Salomão, ele diz todas as transgressões, multidão, todas. Bem, está falando de uma quantidade muito grande e está dizendo que para nós vivermos uns com os outros, nós vamos ter que dilatar esse tal desse amor que pode existir, mas que para fazer frente aos pecados do outro, às vezes o outro é irritante, às vezes o outro pisa na bola, às vezes o outro está de fato encrencando com a minha vida. E o Senhor diz, ao invés de você ficar apenas apontando o erro do outro, o que você vai fazer? Você vai cobrir. Agora, irmãos, eu amo a Bíblia por diversas razões e uma delas é pela
coerência. Deus é muito sensato e é muito coerente. Esse Deus que escreveu em Provérbios para eu cobrir o pecado do outro, descobrir o meu pecado, e que confirma em Pedro que eu devo cobrir o pecado do outro, quando ele chega em Mateus, eu não tinha anotado e por isso eu estou procurando agora, Mateus 18, me lembrei, mas deixa eu procurar. O Senhor diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. E olha que coisa linda, como Deus protege a reputação do outro. Vai arguí-lo como, onde, botando em público? Não, entre ti e ele só. Já faço um parêntese para você, papai, mamãe, professor, titio, titia. Você tem que corrigir, mas não precisa corrigir a criança em público, não precisa. Chama ela no cantinho, que ninguém gosta de ser repreendido em público. O Senhor diz: se teu irmão pecar, teu irmão pode ser teu filho, teu sobrinho, teu aluno. Se teu irmão pecar, repreende-o. Agora entre ti e ele só. Zela pela reputação do errado. Deus é lindo, né, irmãos e amigos? Bem, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo outras duas pessoas para quê? Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, ou seja, se ele não reconhecer que ele errou, aí o Senhor vai dar mais 2 passos. Ou seja, o Espírito Santo, a Bíblia, que diz que eu devo cobrir o pecado do outro, ela diz que eu devo descobrir também. Para quem? Para ele. E aí vamos nessa coerência caminhando com o Espírito Santo. Se você erra contra mim, a Bíblia diz, diga para a pessoa: querido, você errou. Ao dizer para a pessoa que eu errei, eu dou a ela a chance dela saber que ela me chateou. Eu também dou a chance dela se arrepender, dela confessar e dela ser perdoada por mim e por Deus. Agora, imagine que eu esteja numa situação pública, onde estão falando mal desta pessoa, ela já está com a reputação dela balançada em público, e eu ainda vou dizer: é mesmo, ontem também ela fez isso comigo. Aí o Senhor está dizendo que eu publicitei uma coisa ruim da outra pessoa. A Bíblia diz: não faça isso não, cubra a transgressão dela. E esta pessoa que está sabendo que você sabe do erro dela, mas que você cobriu, ela vai ter um sentimento de muita gratidão para com você. Então, nós precisamos dizer ao outro que o outro errou para comigo, mas eu não preciso colocar isso nas redes sociais, publicitar. O Senhor diz: sim, quando o seu irmão errar contra você, você não vai fazer de conta que ele não errou. Não, você vai dizer para ele: fulano, você pisou na bola comigo. É quase que eu digo: peça desculpa, eu estou aqui para lhe perdoar, mas eu preciso que você reconheça. Então, queridos, estamos falando dessa Bíblia magnificamente sensata, coerente. Deus não quer que eu viva descobrindo o erro do outro, mas Deus quer que eu diga para o outro: olha, outro, você pisou na bola comigo. Então, lembrando também que tem a proteção da reputação, então eu não vou fazer em público. Agora, dentro de casa, principalmente entre marido e mulher, o negócio não é simples. Não é simples, não é simples. Dizer para o outro: você errou comigo, que é uma coisa autêntica, ensinada pela palavra de Deus, obviamente deverá ter muita orientação do Espírito Santo. Por exemplo, dizer ao outro, seja o marido para a mulher, seja a mulher para o marido, dizer ao outro que ele errou numa hora em que ele chega cansado do trabalho, numa hora em que a pessoa recebeu uma má notícia que não passou na prova, dizer que esse outro errou no momento em que a pessoa já está chateada por outras coisas, fragilizada emocionalmente por outras coisas, obviamente não é a melhor hora. Na leizinha do feedback, todo feedback, deixa eu dar uma explicação
bem simplóriazinha e rápida de feedback. Feedback é o movimento da bola, a bolinha, que eu joguei na parede, lancei a bola na parede e ela volta para mim. Este retorno da bola para mim é feedback, ela voltou. Então, quando eu digo para você alguma coisa, o que você devolve para mim sobre isso que eu lhe disse é um feedback. Ou você fez algo para mim e eu fiz algo para você, isso é um feedback. Então, é um retorno de uma ação feita. Então, eu estou falando que uma lei do feedback é que o feedback deve ser imediato. Imediato para quê? Para que a pessoa lembre que essa bola que veio foi a mesma que foi agorinha. Porque se eu demoro muito de dar um retorno, o outro pode nem lembrar. E o outro pode lembrar, mas não lembrar da intensidade e achar que eu não tenho nem o direito de reclamar, porque ele nem lembra que a bola foi jogada com muita força. Então, voltando, uma lei do feedback é que o feedback seja imediato. Agora, ainda como as relações humanas são complexas, esse imediato não precisa ser correndo. O imediato pode ser: eu estou num restaurante com você, em meio a outras pessoas, e aí você diz uma coisa bastante desagradável contra mim. Não será muito bom que eu dê o feedback agora, porque seria aquela coisa de dizer para você que você errou comigo, mas não é entre mim e você só. Se eu disser agora, eu exponho você. Eu estrago a sua reputação. Mas o outro não estragou a minha, bem, ele errou comigo, eu não tenho que errar com ele exatamente no que ele errou comigo. Então, vou voltar ao meu exemplo. Eu estou no restaurante com você e outras pessoas, você diz uma palavra que eu não gostei e eu quero lhe dar o feedback, porque a Bíblia diz: se ele errou com você, diga para ele. Mas, como é entre mim e você somente, este imediato vai ser o tempo mais próximo possível de quando eu não estiver com você diante de outras pessoas. Digamos que seja dentro do carro, então quando nós voltarmos no carro, eu já vou lhe dizendo: você pisou na bola, dizendo isso. Mas digamos que esse retorno no carro ainda seja com outras pessoas. Então, o meu feedback imediato ainda deve esperar um pouquinho mais, viu? Viu? Fica aí esperando um pouquinho, viu? Feedback já. Assim que chegar em casa, aí... E se tiver mais gente? E se tiverem filhos? Aí é que não deve mesmo. Marido e mulher não devem ficar dizendo um para o outro as suas coisas desagradáveis na frente de filhos. Então, vamos até chegar a hora de dentro do quarto, só os dois. Pronto, agora este feedback ainda é imediato, porque nós saímos do restaurante, digamos que se passaram, sei lá, 1 hora, ainda está em tempo desse feedback ser considerado imediato, porque assim que eu tive a oportunidade em que nós dois, eu agredido, você agressor, estivermos numa privacidade, então agora é a melhor hora de dizer: você pisou na bola comigo. E aí, queridos, voltando um pouco para amor intenso. Eu estava falando, 23, meu Deus do céu, eu estava falando de amor, que é a moeda grandiosa aqui embaixo. Lá em cima é fé, a moeda de lá do céu é fé, eu tenho que crer em Deus para receber bênçãos dele. E aqui embaixo é amor, e o apóstolo Pedro puxou a nossa orelha, porque ele disse: o amor tem que ser intenso, então nós temos que desenvolver o nosso amor. Tchau, graça e paz, até amanhã, domingo, no Provérbio 29, que eu ainda não escolhi o versículo. Tchauzinho, beijo no coração.